Salmo 34, verso 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém. Podem sentar, adorando a Jesus. Se o homem deseja conhecer Deus, ele vai estudar uma disciplina chamada teologia. A teologia é a ciência que estuda Deus. Tanto que a palavra teologia, na verdade, são duas palavras, teo e logia, que do grego teo é Deus e logia é estudo ou tratado sobre Deus. Obviamente que se o homem na sua plenitude tentar chegar ao total conhecimento de Deus, ele vai enlouquecer, ele vai perder o juízo, porque é impossível o homem atingir o pleno conhecimento de Deus. Nós conhecemos de forma singela, simples, superficial. Nós sabemos que Deus ele tem atributos, que são vários. Por exemplo, Deus tem o atributo da eternidade. Só Deus tem esse atributo, que é aquele que é sem princípio e sem fim, existente por si mesmo. Deus tem o atributo da imutabilidade, ele não muda. Da infalibilidade, ele não falha. O atributo da santidade, ele é santo. Os três principais atributos de Deus é onisciência, onipresença e onipotência. Onipotência porque tem todo o poder, onisciência porque sabe todas as coisas e onipresença porque está em todos os lugares. Porém, se você fala isso para uma pessoa intelectual, estudada, uma pessoa acadêmica, ele vai lhe censurar se você disser que Deus está em todos os lugares, porque aí você está limitando Deus. Então a resposta certa para quando alguém lhe pergunta sobre isso, você não vai dizer que Deus está em todos os lugares, você vai dizer que todos os lugares, ou que tudo está em Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Irmãos, mas como imaginar que todas as coisas podem estar em Deus? Eu pesquisei, e o avião mais rápido que já fora fabricado na Terra foi fabricado pela NASA. O avião mais rápido, um caça de guerra, na sua velocidade maior, ele consegue voar 7.115 quilômetros por hora. É o avião mais rápido que possa existir. Porém, para a gente entender a dimensão da grandeza da Terra, do sistema solar, da nossa galáxia e do universo, eu lhe digo isso: se alguém pegasse um avião e ele conseguisse voar na velocidade da luz, a velocidade da luz são 340 mil quilômetros por segundo. Em um segundo, a luz, ela viaja a 340 mil quilômetros. Se alguém pegasse uma nave, uma espaçonave, um avião, que conseguisse voar nessa velocidade e fosse ultrapassar a nossa galáxia de uma ponta a outra, ele ia demorar 100 mil anos. Agora, se por acaso ele quisesse daqui da Terra chegar no ponto final do universo, o ponto observado, porque o universo não tem fim, ele ia gastar 6 bilhões e 500 mil anos a 340 mil quilômetros por segundo. Então imagina o tamanho da galáxia do universo, para que tudo isso esteja dentro de Deus. Aí você já pode pensar, imaginar o tamanho e a grandeza do meu e do teu Deus.
Então não tem como o homem querer descobrir a grandeza de Deus. Por exemplo, se um intelectual, um acadêmico perguntar para você se você crê em Deus e você disser eu creio, ele vai lhe reprovar, porque ele vai dizer não, você pode crer numa ideia, você pode crer no objeto, você pode crer em algo palpável, algo tocável, mas em Deus você não pode crer. Então a resposta é eu não creio, eu sinto Deus. Se algum intelectual perguntar para você se Deus existe e você disser que Ele existe, ele vai reprovar você nessa resposta. Porque se Deus existe, isso significa que Ele foi criado, que Ele foi formado, que Ele tem um princípio. E Ele é eterno, Ele é sem princípio e sem fim. Então se alguém perguntar para você se Deus existe, você vai dizer não, Deus não existe. Deus é a própria existência. Louvado seja. Então não dá para o homem querer compreender a grandeza de Deus. Mas se o homem quer entender de uma forma supérflua, rasa e mínima, ele vai estudar a teologia. A Bíblia mostra que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Imagem, penso, talvez física, semelhança, caráter. Mas a teologia, ela tem as suas ramificações para ser estudada. Por exemplo, se eu quero estudar o passado, eu vou estudar a arqueologia. A arqueologia é a disciplina que estuda as coisas passadas dentro das evidências, procurando evidências, telhas, tijolos, vasos, prato, para ter evidência daquilo. Isso que vai estudar é a arqueologia. Agora, se eu quero estudar aquilo que adivinha as coisas futuras, eu vou estudar a escatologia, que é a doutrina das coisas futuras, das coisas que hão de vir. Por exemplo, se eu quero estudar sobre a Bíblia, eu vou estudar a bibliologia. Aí eu vou tentar entender a Bíblia. Ora, a Bíblia ela tem livros da lei, é o Pentateuco, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, Pentateuco, o Torá. Ela também tem livros poéticos, livros proféticos, maiores e os menores. Ela tem biografia, que é os evangelhos, tratando da biografia de Jesus. Tem revelação, que é o Apocalipse. Assim você vai estudar a bibliologia, que vai falar sobre a Bíblia, sobre os livros, sobre as suas divisões, enfim. Se eu quero estudar, por exemplo, sobre o pecado, eu vou estudar a martiologia. A martiologia é a disciplina que estuda o pecado original. Se eu quero estudar sobre o Espírito Santo, eu vou estudar a pneumologia, que é a doutrina que estuda o Espírito Santo. Agora, se eu quero estudar sobre falar em línguas, existem 2 ramificações. Existe a glossolalia e a xenolalia. A glossolalia é quando o Espírito Santo, lá no Atos 2, fez com que os discípulos falassem línguas estrangeiras, idiomas. Isso é glossolalia. A xenolalia é quando o Espírito Santo te faz falar línguas estranhas ou línguas espirituais, línguas que a terra não entende. É por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13: ainda que eu falasse a linguagem do homem e a linguagem dos anjos, a linguagem dos céus, ou seja, existe a linguagem da terra e a linguagem do céu, que é uma linguagem espiritual, língua estranha. Mas se eu quero estudar, por exemplo, sobre a descendência das pessoas, eu vou estudar a genealogia. Eu vou saber a descendência, a ascendência, quem gerou quem é pai de quem. Se eu quero estudar sobre a salvação, eu vou estudar a soteriologia. Sotero, Salvador, logia, estudo. É por isso que quem nasce em Salvador, capital da Bahia, não é salvadorenho, nem salvadorense, é soteropolitano. Porque sotero é Salvador e politano tem a ver com cidade. Então, se eu quero estudar sobre salvação, sobre o Salvador, eu vou estudar a soteriologia. Agora, se eu quero estudar sobre os anjos, pensou que estava esquecido do texto, não foi? Agora, se eu quero estudar sobre os anjos, eu vou estudar a angelologia. Não é angiologia. Angiologia é uma disciplina da medicina que trata dos vasos, das veias, de varize, de acidente vascular. Angiologia é angelologia, é a disciplina que estuda os anjos. Assim como é difícil
quase impossível entender Deus, também é difícil entender os anjos, porque ninguém vê anjo, ninguém fala com anjo, raras exceções, mas ninguém vive em contato direto, conversando, dialogando com anjo, raras exceções. A Bíblia traz alguns traços de como seriam os anjos. A gente imagina o anjo com asas, obviamente que ele tem asas, tem dele que tem logo 6. Isaías diz que na visão ele viu serafins que tinham 6 asas, 2 cobriam os pés, 2 o rosto e 2 voavam. Já o Ezequiel, lá nas margens do rio Quebar, quando ele teve uma visão, ele viu seres angelicais, e eram seres de fogo. E a Bíblia revela que esse ser tinha 4 rostos: rosto de homem, rosto de touro, rosto de leão e rosto de águia. E quando ele andava, era como se uma catraca fosse mudando o seu rosto. A cada passo que ele dava, aparecia o rosto de homem. Dava outro passo, rosto de touro. Outro passo, rosto de leão. Outro passo, rosto de águia. Um ser todo de fogo, um ser que, se você se contemplar com algum dele ou se encontrar, você pode se assustar, porque são seres de uma esfera diferente que a gente pode se assustar. O anjo, sim, ele pode ter asa e ele pode não ter asa. Quando Deus, no Antigo Testamento, ele queria aparecer ao ser humano em forma humana, a gente chama isso de teofania. Deus assumindo uma forma humana. Não é o caso de Jesus, é outra esfera. O anjo, eu penso que a palavra seja anjofania, é quando o anjo aparece como ser humano. Na lenda romana, existe um anjo chamado Cupido. Eu quero desmistificar essa lenda aqui. O Cupido, na lenda romana, ele nasceu da deusa Vênus com o deus Marte. Marte é o deus da guerra e Vênus o deus do amor. Então nasceu o Cupido. O Cupido se apaixonou por uma moça de muita beleza na terra, de nome Psique. Só que ele fez um trato com ela para dar um palácio, casasse com ela, viver com ela com uma condição: ela nunca ia poder ver o seu rosto. Mas as irmãs de Psique, com inveja dela, lhe aconselhou a ir olhar o rosto dele quando ele estivesse dormindo. E assim ela fez. E quando ela vai olhar o Cupido, e o Cupido se acorda, o Cupido foge e vai-se embora. Ela entra em desespero, isso é lenda, irmãos, e vai atrás do Cupido. E ela agora, pela deusa Vênus, é lhe dado 12 tarefas para que ela possa cumprir e assim poder estar novamente com o Cupido. Só que ela cumpre 11. Na 12ª, ela falha. E na sua falha, ela está fadada a perder. Mas aí o Cupido entra em ação e pede a ajuda de Júpiter, que é o Deus Supremo na mitologia romana. Se fosse na grega, seria o Zeus. E o Júpiter entra em acordo com ele para tornar Psique eterna ou imortal, dar ela status de Deus, que na mitologia é a deusa da alma, Psique, psicológico. Ela é a deusa da alma e faz um acordo, e o acordo era que o Júpiter ia dar a ela a imortalidade. Em troca, o Cupido, ele tinha uma capacidade de fazer as pessoas se apaixonarem. Então o Júpiter disse: eu vou fazer isso, mas toda moça que eu me agradar dela, você vai fazer ela se apaixonar por mim. Cuidado com o Cupido, minha irmã. Cuidado com o Cupido. Ele é bonitinho na mitologia, é um menino gordinho, pelado, cabelo de miojo, um arquinho com uma flecha, um coração. Cuidado, meu irmão. Cuidado, porque ele pode fazer você gostar da mulher alheia ou do marido alheio. Cuidado com o Cupido, repreenda ele em nome de Jesus. Ele não é anjo, não, ele é um demônio disfarçado de anjo. A Bíblia diz que Satanás se transfigura até em ângelos. Cuidado com o Cupido, minha irmã. Eu estou falando sobre angelologia, para você entender a doutrina dos anjos. Existem
4 classes de anjos, conhecida por nós. Alguém disse que são 12, tem 8 que nós não conhecemos. Alguém disse até que tem trono, potestades e outros mais, mas nós conhecemos 4: anjo, arcanjo, querubim e serafim. Anjo quer dizer mensageiro. Em qualquer idioma, anjo quer dizer mensageiro. No grego é angelos. No latim, na linguagem românica, é angelus. E em hebraico é malach. Tanto que na nossa língua nós dizemos querubim e serafim. Só que essa palavra a gente pronuncia ela, no hebraico ela é plural, porque anjo é malá, plural é malaí. Então não é querubim, é querub. Se eu quero dizer que são mais, são querubins. Serafos, se eu quero dizer que são mais, são serafins. Mas está no nosso idioma. Então o anjo é o malá, malaí, plural. São anjos que são mensageiros, que estão a serviço de Deus. E eu gostaria de falar aqui com texto, com base bíblica e com base extra-bíblica, com provas bíblicas e com especulações dos 7 arcanjos mais poderosos de Deus. Os 7. Eu falei que são 4 classes: anjo, arcanjo, querubim e serafins. Existe os arcanjos. Na verdade, arcanjo não é uma classe. Arcanjo são anjos a quem Deus vai dar uma posição de liderança sobre um grupo de anjos. Por isso ele é arcanjo. Por exemplo, eu acho que você já ouviu aquela expressão arqui-inimigo. Arqui quer dizer primeiro ou principal. Então, dentro do contexto da angelologia, da palavra do Senhor, o arcanjo é o anjo primeiro, o anjo principal que vai liderar os demais. Então eu vou falar de 7. Vou começar pelo Sariel. Sariel é um arcanjo dentro das especulações dos textos extrabíblicos, que tem um grande poder. Ele tem 3 funções. A primeira função de Sariel, ele tem poder de curar. A segunda, ele tem um livro. Nesse livro ele escreve o nome das pessoas que nascem e apaga o nome das pessoas que morrem. Mas a principal e mais difícil tarefa de Sariel é que ele é um anjo juiz. Como assim, pastor? No céu, os anjos que fazem algo que desagrada a Deus, o Sariel tem a responsabilidade de dizer qual vai ser o seu castigo. Essa é a missão de Sariel, que significa o nome dele, comando de Deus. Depois dele veio Ramiel. O Ramiel tem 2 funções. A primeira função de Ramiel é quando Deus fala na igreja, usa o profeta, usa o pregador, e você não entende, o Ramiel tem a função de esclarecer você e fazer você entender a palavra do Senhor. Essa é a função do Ramiel. A segunda função do Ramiel é que ele, quando um santo morre, um filho de Deus morre, ele quem tem a tarefa de pegar a alma desse santo e levar para o paraíso, para o seio de Abraão. Lembra da história do rico e Lázaro? Morreu o rico e foi sepultado. Morreu Lázaro e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Depois de Ramiel, que quer dizer trovão de Deus, veio Raguel. O Raguel, que quer dizer amigo de Deus, ele tem 3 funções. Ele é um dos protetores da terra, ele protege o terceiro céu. E sobre Raguel, o que mais pesa é porque a responsabilidade de Raguel é punir os anjos que desobedecem. Ele tem a responsabilidade de fiscalizar e de punir. O Sariel diz qual será a punição e o Raguel executa a punição. Depois de Raguel tem o Uriel. A palavra Uriel, o nome Uriel, significa chama de Deus, fogo de Deus, labareda ou fogaréu de Deus. E ele tem esse nome exatamente porque ele tem um resplendor de glória tão grande, tão imenso, que é quase parecido com o sol na sua força maior. Essa é a
As características de Uriel. A tarefa de Uriel é uma tarefa simples. Ele tem a responsabilidade de guardar os portais que levam os homens ou alguém para o jardim do Éden. Ele guarda os portais, as entradas do jardim do Éden. Pastor, é para ninguém entrar, que ele fica lá guardando, se alguém quiser entrar ele mata? Não. Lembra quando Deus enviou os anjos para destruir Sodoma e Gomorra? A Bíblia diz que Deus enviou 3 anjos. E é interessante dizer que o anjo, ele só consegue fazer uma coisa por vez. Ele não faz mais de uma coisa. Veja, um foi dar a notícia que a Sara ia dar à luz. Um foi para tirar Ló e a família da cidade. E o outro foi para destruir. Mas a Bíblia diz que quando os anjos chegaram na casa de Ló, os homens da cidade foram até a casa de Ló querendo ter relação com os anjos, pensando que eram homens. Aí a Bíblia diz que os anjos puxaram Ló para dentro de casa e feriram os homens de cegueira, e eles passaram a noite toda rodeando a casa e não achavam a porta. Aleluia! Toda a casa tem que ter no mínimo uma porta para você entrar e por ela sair. E a casa pode ser grande como for, não é possível que você não ache a porta. Mas Deus cegou o inimigo, e o inimigo rodeou a casa, querendo achar a porta, e não achou a porta, porque o anjo estava protegendo a porta. Pois bem, então essa é a missão de Uriel, é guardar a entrada do jardim do Éden. Alguém também diz que Uriel fora o anjo que Deus enviou para libertar Israel do Egito e matar todos os primogênitos. Alguém diz que essa tarefa foi dada para Uriel. E um pregador disse que ele levou apenas 5 segundos para matar todos os primogênitos do Egito. Meu irmão, presta atenção. Quando o povo saiu do Egito, foi 600 mil homens, fora mulheres, fora as crianças e fora o populacho. Pastor, o que é populacho? Populacho eram povos de outras nações que tinham se relacionado com os hebreus. Eles não eram hebreus originais, mas tinham se casado com hebreias, o hebreu tinha se casado, e eles decidiram sair junto. Então é provável que saiu do Egito naquele dia cerca de 3 milhões de pessoas. Talvez falando assim você nem considere tanto, mas se eu lhe disser que 3 milhões de pessoas é a população do estado de Alagoas com 101 municípios. Então se saíram 3 milhões, no mínimo ficaram 3 milhões. Agora imagine entrar na casa, vamos dizer, de 600 mil famílias e em 5 segundos matar todos os primogênitos. Essa foi a tarefa de Uriel. Depois de Uriel vem o Rafael. O Rafael, ele tem uma missão que é cuidar da árvore da vida. O Uriel cuida da entrada, ele cuida da árvore. Sobre esse anjo Rafael, que o seu nome quer dizer o Deus que cura, Jeová Rafá. Rafael, o Deus que cura. Rafael também tem o poder de curar. O Sariel, que é o primeiro que eu falei, ele cura, mas ele só cura do corpo. Já o Rafael, ele cura do corpo, cura da alma, cura da mente, cura do espírito. Não importa qual é a sua enfermidade, depois que Deus dá ordem para ele, ele vem e a sua cura é decretada. Louvado seja Deus. Depois de Rafael vem então o Gabriel. E o Gabriel, ele é aquele que assiste diante do Senhor. Eu costumo dizer que ele é o ministro da comunicação. É ele quem traz as mensagens de Deus. E se você não entender, aí o Raguel vem e faz você entender. Louvado. Mas ele é o que traz a mensagem. Alguém disse que ele estava também quando era um dos anjos que destruiu Sodoma e Gomorra. E depois dele, senão vai ficar muito longo, vem o Miguel, que é o último. Miguel, que quer dizer quem é semelhante a Deus. Assim como o Gabriel quer dizer homem forte de Deus, o Miguel é quem é semelhante a Deus. E o Miguel é o ministro da guerra, é o arcanjo da guerra.
Foi ele que foi ajudar Daniel quando passou 21 dias orando, e parece que a oração de Daniel não estava subindo, aleluia, não estava chegando diante do trono, não estava passando as esferas das potestades. Aí Deus olhou e disse: não pode ser, o meu filho orando e Satanás atrapalhando, Satanás impedindo. Vem cá, Miguel, desce lá e põe Satanás para correr, porque eu preciso ouvir a oração do meu filho para mandar a resposta. Aleluia. Foi este mesmo Miguel que comandou o exército celestial para enfrentar Satanás, que também era um dos arcanjos, pois quis tomar o lugar de Deus. Aí Deus ordenou a Miguel e ele preparou um exército e expulsou Satanás e os seus anjos. Ei, eu estou falando sobre angelologia. Louvado seja Deus. Talvez você até pense que esse negócio de anjo da guarda é uma fábula católica. Não é não, isso é bíblico. Eu acabei de ler para vocês. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Isso não é crendice católica não, isso é Bíblia, ao lado de cada crente. Agora tem que ser fiel e temer ao Senhor, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem teme ao Senhor. Se você não teme, então não espere o anjo lhe guardar nem lhe proteger. Agora, se você é temente, é obediente, é fiel, anda na presença, pode ter certeza, o anjo do Senhor vai te guardar. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda, porque ele vai dar ordem ao anjo a teu respeito para te guardar, para que você nem tropece com o pé em pedra. Aleluia. Veja, a Bíblia diz que o Herodes mandou prender Pedro e Tiago, mandou decapitar Tiago. Os judeus gostaram. Aí o Herodes disse: amanhã é a vez de matar Pedro, amanhã é a hora de Pedro. Aí a Bíblia diz que mesmo Herodes, com esse projeto de matar Pedro, por isso colocou na prisão, e com certeza alguém foi até ele e disse: ei, Pedrão, amanhã vai ser a tua hora, amanhã é o teu fim. Você pensa que Pedro ficou nervoso, assustado, preocupado? Pedro foi dormir, meu irmão. Pedro foi descansar. Sabe por quê? Porque um dia Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, quando tu ficar mais velho, Pedro, vão te pegar e vão te levar para onde você não quiser ir, quando você ficar mais velho. E Pedro ainda estava novo, e Pedro disse: não, Jesus Cristo disse que eu ia ficar velho, então não é amanhã que eu vou morrer, não é amanhã que vai terminar a minha história, eu ainda vou viver, porque aquele que prometeu é fiel e vela sobre a sua palavra para cumprir. Aí a Bíblia diz que Deus enviou o anjo e foi lá onde estava Pedro dormindo. Aí o anjo: se acorda, Pedro, bora, rapaz. E Pedro dormindo, pesado, sono pesado, porque se fosse eu e tu, a gente não dormia. Só basta a gente estar com uma dívidazinha de R$100, a gente já não dorme. Imagina se alguém dizer: eu vou te matar amanhã, misericórdia. Bora, Pedro, se acorda. Aí Pedro se acordou meio azuado, meio azuretado. Calça a sandália, bota o cinto, cinge a capa, bora-se embora. Aí as algemas caíram, ele se desprendeu do soldado e começou a andar. Tinha 3 portas. O anjo saiu na frente e o Pedro atrás. Pedro pensava que era até um sonho. Eita, tem gente que Deus vai fazer um milagre tão grande que ele vai pensar que é um sonho. Ele vai dizer: beliscar aqui para ver se eu não estou dormindo. Se mandar o beliscar, aguenta, viu? Aleluia! Aí abriu que o anjo saiu na frente e o Pedro atrás. Aí abriu a primeira porta, é Efatá. Olha aí, essa pessoa que eu não ia entrar no tema, né? Aí Pedro vai, o anjo na frente e Pedro atrás. Aí a outra porta, é Efatá, se abriu também.
Aí lá na frente tem uma porta perigosa. Leia depois do capítulo 12. Tem uma porta de ferro, uma porta perigosa. Aleluia. Aí eu penso que Pedro olhou para aquela ali, se aquela ali, não sei não, aquelas outras eram fraquinhas, era de sambacuí. Essa aqui é de ferro. Aí a Bíblia diz, Isaías 45:2: eu irei adiante de ti, aplainarei os caminhos tortuosos, quebrarei a porta de bronze e despedaçarei os teus de ferro. Se Deus está na frente, não tem porta que não se abra. Aí quando Pedro saiu fora, andou umas 2 ruas, o anjo sumiu. Aí Pedro entendeu que não era um sonho, era realidade. Aí correu para casa. Eu não sei se era a irmã Maria, estavam fazendo um culto na casa dela, vigília na verdade, porque Pedro estava preso, mas a igreja estava orando, meu irmão. Aleluia. Meu irmão, a igreja tem que aprender a orar. Está na luta, está na dificuldade, está na perseguição, vamos orar, aleluia. Aí de repente o Pedro chegou e começou a bater na porta. Aí sai uma menininha, adolescente, a Rod era o nome dela, aleluia. Aí a Rod foi lá e disse: quem é? Aí ele disse: sou eu, o irmão Pedro. Aí a Rod correu lá dentro. Sabe quem é que está lá fora? O irmão Pedro. Que conversa, menina? O Pedro está preso. Amanhã vai ser morto, decapitado. Tu está dizendo que ele está aí? Olha, são 16 soldados guardando só ele. Ele está na prisão de segurança máxima. São 3 portas para sair de lá, e cada uma porta mais forte do que a outra. Tu acha que Pedro está aí? Aí eu conjecturo. Aí eu imagino que a menina disse: que a gente estava orando para quê? Aleluia. E a gente estava orando para quê? A gente estava pedindo para quem agir? A gente estava pedindo para quem fazer? Era para Deus? Então existe soldado, existe porta, existe dificuldade, existe barreira que ele não resolva. Aí alguém disse assim: não, menina, ele não, deve ser o anjo dele. Está na Bíblia, irmão. Deve ser o anjo dele. E Pedro continuou insistindo e batendo. Aí quando foram lá, meu irmão, que abriram a porta, aleluia, ficaram meio desconfiados olhando para a menina. Aí disse: ele não estava acreditando que era o senhor não. Aí eu penso que ele disse: deixa de ser incrédulo, rapaz. Você ainda não sabe quem é o seu Deus. Você ainda não conhece o seu Deus. Você ainda não sabe do poder do seu Deus. Descansa, porque o teu Deus é grande, é fiel e poderoso. Aleluia, para mim dar e para ti dar vitória. Aguarde, espere e confia, porque ele vai. Ei! O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que eu tenho. A Bíblia diz que um dia o rei Senaqueribe foi invadir Jerusalém. Jeosafá, era Jeosafá, Deus, agora esqueci o nome do rei. Acho que era o Ezequias. Era o rei, se assustou, mandou chamar o Isaías, foram orar no templo, pediu socorro de Deus. Levaram a carta que o rei tinha escrito para afrontar o povo de Deus e o Deus do povo, e levaram para apresentar. Olha aí, Deus, estão dizendo que o Senhor não é de nada, estão dizendo que o Senhor é semelhante aos seus do Egito, os seus da Etiópia, os seus de Moabe, os seus dos Amonitas, os seus que eles já destruíram. Estão dizendo aí que o Senhor não é de nada. Aí disse: não se preocupa não, deixa que eu vou resolver. Aí a Bíblia diz que Deus mandou um anjo. E alguém acredita que foi o Ramiel. O Ramiel desceu lá no arraial e numa noite só matou 185.000 soldados. Quando Senaqueribe se acordou no dia seguinte, que olhou para o seu exército, só tinha defunto, cadáver, todo mundo morto, porque Deus mandou um anjo. Ei, a Bíblia diz que quando foram prender Jesus, Pedro, que muito amava a Jesus, puxou da espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. A Bíblia diz que Jesus pegou a orelha do Malco, que caiu no chão, medou de areia, de terra e de barro. Jesus pegou a orelha do bichinho, foi lá e colocou no mesmo lugar. Virou para Pedro e disse: Pedro, não faça isso não, Pedro. Você é crente, rapaz. Pedro, olha, quem com ferro fere, com ferro é ferido, Pedro. Não faça isso não. Por quê, Pedro? Se eu quisesse, preste atenção nisso aqui. Se eu quisesse, eu pediria agora ao Pai, e Ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos, Pedro. Ó, uma legião
dentro da contabilidade romana, que era usado para o exército, eram 6.000 soldados, uma legião. Ele disse que podia pedir mais de 12 legiões. Se eu arredondar para 12 vezes 6 dá 72.000 anjos. Se um só, irmão, lá em Senaqueribe matou 185.000, imagina 72.000 anjos. Pois é, Pedro, se eu quisesse obediar ao Pai, ele me mandaria agora mais de 6. Estou terminando. Aí a Bíblia diz que quando Moisés saiu do Egito, está no deserto, está caminhando para Canaã, só que houve aquele contratempo. A viagem que ia ser mais ou menos 40 dias, passou a ser 40 anos, e o povo no deserto. Teve um dia que Moisés, logo no início, para melhor dizer, Moisés disse: Deus, como é que vai ser essa jornada? O Senhor vai com a gente? Deus disse: não, Moisés, mas eu vou mandar um anjo. Tenha calma. Sabe o que foi que Moisés disse? Porque se fosse eu ia me sentir muito importante. Se fosse eu, Deus dissesse: não, vou mandar um anjo para ir com você. Lembra daquela irmã que estava com uma causa na justiça? Ela era viúva de um rapaz do exército, e o exército estava nem aí para ela, ela ralando para pegar a aposentadoria. Mas ela era crente. Um dia Deus disse assim para ela: eu vou contigo, minha serva, esquente não, aleluia. Ela foi falar com o general, aí Deus mandou um anjo com ela, aleluia. Aí ela foi, irmão. Quando chegou lá, o sentinela estava na porta, logo bateu continência para ela, ela ficou meio espantada. Abriu a porta, ela entrou, ele foi-se embora. Chegou mais na frente, tinha um de caçando laranja, se ajeitou ligeiro, bateu continência para ela. Ela disse: onde é a sala aqui do general? Ele fez assim com um beijo. Ela foi lá, bateu na porta, disse: entre. Quando ela abriu a porta, o general deu um pulo na cadeira, bateu continência para ela. Só vim aqui para o senhor resolver a minha causa, viu? Estou há tantos meses e estou endividado, passando fome, rapaz, eu tenho direito. Não, está tudo certo. Aí assinou, saiu de lá aposentada. Quando foi, uns 15 dias depois, ela precisou voltar lá. Mas dessa vez ninguém bateu continência para ela não, meu. Foi entrando, chegou lá, entrou na sala do general. Só, senhor general, deu tudo certo, vim aqui agradecer ao senhor, que resolveu como o senhor mandou para voltar aqui, confirmar e tal e tal. Se é, mas também precisava a senhora trazer aqueles generais com a senhora? Logo 3, e cada um mais bonito. E o do meio, quando ele olhou para mim, me arrebentou, aleluia. Ei, minha irmã, se Deus dissesse para mim: eu vou mandar um anjo com você, eu ia me sentir muito importante. Aí Deus chegou para Moisés: Moisés, se preocupe não, eu vou mandar um anjo contigo. Sabe o que foi que Moisés disse? Não, Senhor, se o Senhor não for conosco, eu não arredo daqui, eu não dou um passo. Aí Deus disse: tá bom, Moisés, eu vou ser contigo, eu vou estar contigo, eu vou entrar contigo na peleja. Ei, o anjo é forte e poderoso, mas o dono do anjo é maior, e é ele que vai entrar nessa peleja, nessa batalha, para me dar e para te dar vitória. Foi por isso que no Apocalipse, quando João está lá no livro, no Apocalipse, na ilha de Patmos, aí aparece um anjo para João. Aí João cai de joelho aos pés do anjo e quer adorá-lo. Sabe o que aconteceu, rapaz? Eu sou um servo igual a tu, não é para me adorar não. Só tem um digno de honra, só tem um digno de glória, só tem um digno de louvor, só tem um que merece adoração, e é aquele que tem as mãos furadas, mas está sentado no trono e tem todo o poder nos céus e na terra. Louvado seja o nome de Jesus. Eu sou apenas um conservo teu e servo dos teus irmãos. Nós estamos aqui para te servir, rapaz. Nós estamos aqui como ministro de Deus, como servo de Deus, a serviço da igreja, a serviço dos fiéis, a serviço dos que temem, a serviço dos que obedecem, dos que guardam a palavra, dos que andam no caminho e fazem a obra do Senhor. Então, se tu é fiel, descansa. O anjo do Senhor estará ao teu lado para te guardar, te proteger e te dar vitória. Esta é a ordem do eterno, daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Fique de pé, fique de pé.
Oh glória! Oh Deus, em nome de Jesus de Nazaré, oh Ramanaiassé, em nome de Cristo Jesus, Pai Santo e Poderoso, aqui está a tua igreja, a igreja que busca, a igreja que serve, que adora, que teme, que obedece, que está na tua presença te louvando, fazendo a tua obra, mesmo enfrentando os desafios, as lutas, as dificuldades, as perseguições, mas acredita que é a igreja, e como ela acredita que é a igreja, eu creio que é a igreja. Assim acreditamos que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, mas ela vai permanecer de pé, vai permanecer andando, vai permanecer marchando, vai permanecer triunfando, vai permanecer vencendo, vai permanecer cheia, vai permanecer com graça, vai permanecer com unção, que a tua glória vai permanecer no recinto, que a tua mão potente vai estar no recinto, que o Senhor vai operar sobre a igreja, vai fazer milagre na igreja, vai encher a igreja, vai renovar a igreja, vai levantar a igreja, vai batizar a igreja, vai fazer milagre na igreja. E se alguém nesta noite é a igreja e acredita na presença, abre a boca e recebe, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Abra bem a sua boca e eu te encherei, encherei, tem graça, tem presença, tem unção, tem renovo, tem azeite, tem milagre, tem vitória. Ei, o anjo está aqui com a Deus para trabalhar a teu favor, mas quem tem que ser adorado é Deus, quem tem que ser glorificado é Deus, porque o grande é Deus, o poderoso é Deus, o majestoso é Deus, quem faz é Deus, quem decreta é Deus, quem opera é Deus, quem cura é Deus, quem é Deus é Ele. Adora, exalta, engrandece, glorifica e enaltece o nome daquele que era, que é e que há de vir. Recebe graça, azeite, unção, autoridade, presença e poder na tua vida, crente. Recebe. Aleluia. Descansa, porque o teu Deus é fiel. Por isso que a Bíblia diz: o diabo, nosso adversário, vive ao derredor, porque o anjo está ao redor. O diabo ao derredor e o anjo ao redor. Aleluia. Descansa, meu irmão. Deus é comigo, Deus é contigo, Deus é com a igreja. A vitória é nossa. Alguém aí bate no peito, se acha importante, porque tem segurança, guarda-costa, cerca elétrica, cerca de arame farpado, câmera de vigilância, tem todo um aparato, tem até uma 765, um 38, e nós, o anjo do Senhor acampa-se ao redor, o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Ah, mas lá na minha casa tem um Rottweiler, um pastor alemão, um pitbull perigoso. A gente tem anjo. Um dia alguém disse: eu vou assaltar o pastor daquela igreja. Ele vem para a igreja fazer o culto na fazenda, vem sozinho e volta sozinho. Quando ele voltar, eu vou roubar o dinheiro da oferta. Aí ficou lá por trás da moita de cana, esperando o pastor vir. Quando é umas 10h30 mais ou menos, lá vem um pastor caminhando, eu vou para Jerusalém, e lá vai ele cantando. Aí o rapaz se apresenta para pegar o pastor e roubar o dinheiro. Aí quando o pastor aparece, ele para e diz: boa noite. O pastor: boa noite. E o pastor vai-se embora e ele continua: boa noite, 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 boa noite. Aí ele disse: onde é que vem tanta gente para vir com esse pastor? Ele passou aqui sozinho e agora tem essa multidão. Ele não entende que o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Descansa, oh glória. Amém. Vamos agradecer a Deus por esse culto.